Mas, nesse momento, na realidade, o partido ainda se uniu em torno da figura de Prestes, foi isso. E em torno da Declaração de Março de 58, que, como eu já disse, acabou sendo uma guinada do esquerdismo para o direitismo, digamos assim, simplificando um pouco. Né? Então, essa orientação política de 58, né, conseguiu unificar o partido. E alguns elementos, né, que ficaram contra, ficaram bastante isolados. Ou saíram, né, ou ficaram isolados, que foi o caso do João Amazonas, do Arruda, que estavam muito comprometidos com os erros anteriores. Estavam extremamente comprometidos. Então, exatamente por isso, ficaram numa situação muito difícil. E não quiseram fazer autocrítica, não quiseram rever aquelas posições, coisa que o Prestes fez. O Prestes reviu as suas posições. Eles não estavam afim, então acabaram, primeiro, não ficando no Comitê Central, sendo excluídos do Comitê Central, né? Depois sendo eles mesmos, né, romperam, encontraram um pretexto para romper, né? Porque na realidade eles já estavam muito sob a influência, né, das ideias do Partido Comunista da China. Em 64 foi um dos grandes erros, né, de avaliação, né, pelo partido. E pela esquerda em geral, né? Quer dizer, mais uma vez superestimava as forças, mais uma vez, né, acreditava-se no golpe de esquerda. Acreditava-se, né, no dispositivo militar do Jango, né, que se a direita tentasse um golpe, né, o dispositivo militar do Jango, né, com o apoio de todas as esquerdas, conseguiria, né, controlar a situação. A realidade era outra, né? Realmente foi uma derrota muito séria, sem dúvida. Uma derrota muito séria. Agora, dentro daquela visão que se tinha, e aí, digamos, eu já sou contemporânea dos acontecimentos, eu participava, direção do movimento estudantil, né? Quer dizer, a gente realmente acreditava, né? Quer dizer, não era só o Prestes que acreditava, todo mundo acreditava que, né, havia condições de barrar a direita. Sem dúvida havia um crescimento muito grande do movimento popular. Isso é indiscutível. Quem viveu aquela época, né, lembra disso. Havia um crescimento muito grande. A luta pelas reformas de base, né, congregava, né, aglutinava muita gente, setores muito amplos. O que acontece, né, é que não havia organização para conseguir impedir o golpe. E a direita, isso não se soube na época, não se viu, né, se deixou escapar, enfim, não se percebeu que a direita estava se organizando. O IBAD, o IPES, que foram criados, né, a direita, os grandes monopólios nacionais e internacionais, se articularam junto com o setor de direita do Exército e deram o golpe. Né? E ali, naquele momento, resistir seria suicídio, realmente, porque não existia nada organizado. O único que teria condições de realmente resistir era o Jango. Né? O Jango, como presidente da República, como chefe supremo das Forças Armadas, né? Se ele convocasse, eu acho que teria sido possível, né, começar uma resistência no Rio Grande do Sul, onde o Brizola apoiava, né, e onde muitos de nós iríamos para lá. Aí, provavelmente, iria se desencadear uma guerra civil, que não sei quem seria o vitorioso. Né? Acho que os americanos iam intervir aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, né, sem o Jango não dava. Nas vésperas do golpe, a direção do partido, o Prestes, né, falaram com o Jango nesse sentido, né, de resistir. Mas o Jango não estava afim disso. Né? Os setores populares não estavam sensibilizados, né, para lutar contra a ditadura nesse nível. Né? Pouco a pouco, muita gente, inclusive a classe média que apoiou o golpe, né, começou, né, a se desiludir e aí começou a procurar mais o que? O caminho eleitoral. Né? Que foi a política do Partido Comunista nesse sentido, acho que correta. A política de tentar aglutinar, né, setores, né, democráticos na luta contra a ditadura. Agora, por outro lado, eu acho que o partido cometeu erros, né, não só em 64, não ter percebido, né, a articulação da reação e não ter se preparado devidamente para isso, como depois de 64 também, de ter ilusões democráticas muito grandes, de achar que só, né, através da aliança com forças parlamentares, com alguns grupos de militares de oposição, seria possível, né, fazer avançar o processo democrático no Brasil. E isso criou clima propício, principalmente o golpe de 64, né, a derrota de 64, criou clima propício para que os jovens, né, mais afoitos, mais dispostos à luta, ingressassem, né, nesse caminho armado, que foi um erro. Acho que houve erro das duas partes. Houve erro nosso, né, do pessoal do PCB, mas houve erro também, né, do pessoal que foi para a chamada ultra-esquerda.
entusiasmou muito, né, com Gorbachev, com as reformas. Ele tinha morado na União Soviética há vários anos, né, e tinha muitas críticas, né, ao que lá acontecia, achava que mudanças importantes tinham que ser feitas, né. E na medida em que o Gorbachev, né, subiu e escreveu, falando e dizendo, né, que ia realizar uma série de reformas, ele se entusiasmou bastante com essa ideia, né. Agora, nem sempre as coisas acontecem, né, como se pretende, né? É difícil, inclusive, hoje ainda ter um conhecimento mais profundo, né, desses acontecimentos na União Soviética, né? Muitos erros foram cometidos, é difícil saber se teria sido possível não cometer esses erros. A história não se faz na base do si, né? E o inimigo aproveitou bem esses erros, né, sem dúvida, e contribuiu para esse desfecho lamentável, sem dúvida nenhuma, a derrota do socialismo, né, no leste europeu. Mas isso não invalida as teses principais expostas por Marx e Engels na sua obra. Ele era uma pessoa, por definição, otimista. Então, apesar de todos os problemas, apesar dele, evidentemente, sofrer bastante com aquela decadência do Partido Comunista, né, que acabou em PPS, ele acreditava, né, que o povo brasileiro, os setores dos trabalhadores, o movimento operário, os trabalhadores rurais, né, movidos pela própria situação, pela própria miséria, né, pelas próprias condições de vida, encontrariam o caminho da organização, da luta, se aproximariam do marxismo, novas lideranças seriam geradas, né, e que o socialismo seria vitorioso no Brasil. E esses últimos 10 anos da vida dele, né, ele era uma pessoa com muita garra, muito entusiasmo, sabe, e que tinha sofrido golpes muito fortes durante a vida, né, e como ele mesmo dizia, tinha casca grossa já, né, então ele saía sempre otimista, em frente, procurando novos caminhos, tinha uma capacidade, uma das acusações das críticas que é muito feita ao Prestes, né, que ele seria incapaz de mudar, seria uma rigidez, uma inflexibilidade, né, o que é de uma injustiça clamorosa. Não só ele era uma pessoa que facilmente, inclusive eu muitas vezes pude ver isso, mudava de posição se convencido, quer dizer, ele não tinha nenhum problema de, uma vez convencido de que a posição anterior era errada, ele abandonar aquela posição e partir para uma nova. Como 2 momentos cruciais na vida dele, ele mudou radicalmente. Um foi em 30, que eu já falei aqui. E outro foi em 80, quando ele rompeu com o Partido Comunista, já com mais de 80 anos de vida, secretário-geral há muitos anos, né? E rompeu em uma situação muito difícil, em que ele ficou efetivamente sem recursos até para sobreviver. Quer dizer, a sobrevivência dele foi assegurada como? Oscar Niemeyer deu um apartamento, os amigos compraram um carro, né? E uma das irmãs dele, com a colaboração de vários amigos, fazia uma coleta mensal para ele poder sobreviver e se sustentar. Mas nada disso, né, impediu que ele rompesse na hora que ele se convenceu que aquele Partido Comunista tinha, como ele costumava dizer, traído os interesses da classe operária. Não era mais um partido revolucionário. Eu concordo muito com o que meu pai dizia sempre, ainda nos últimos anos de vida dele, né, de que há uma carência de lideranças. Isso não só ele dizia, a gente vê, né? Essa carência de lideranças, né, populares, de lideranças revolucionárias. Mas que elas surgiriam, ele tinha uma confiança muito grande, que essas lideranças surgiriam da luta. Quer dizer, o povo não vai se deixar matar de fome, né? Diante da opressão, novas lutas surgirão. Como estão surgindo, né? Temos aí o movimento sem terra, temos diversas lutas acontecendo, né? E é a partir dessas lutas, dizia ele, que vão surgir as novas lideranças, que só vão conseguir realmente encontrar um caminho que garanta o avanço, né, do processo de emancipação do povo brasileiro, né, se marcharem, né, para o marxismo, se de alguma forma, né, chegarem perto do marxismo, se assimilarem as principais teses do marxismo, não de uma forma dogmática, mas de uma forma criativa.